Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Básico do Excel. Meu nome é Emerson Ribeiro e o tema de hoje é função C. Bora aprender? Bom, pessoal, a função C ela é uma função muito útil, tá? É uma função que parece complicada, mas não é tão complicada quando você entende a lógica dessa função. Ela é uma função lógica, né? Ela é uma função que vai trazer um resultado verdadeiro ou falso, né? De acordo com o critério que for estabelecido. E eu trouxe essa frase aqui, tá? Para a gente poder analisar antes de ir ali para o Excel propriamente dito. Tá? Então aqui, se eu for trabalhar presencialmente, então vou de ônibus. Se não, faço home office. Analisando aqui essa frase, pessoal, tá? O que acontece? Né? Esse trecho aqui, ó, se eu for trabalhar presencialmente, esse aqui é o meu critério. Tá? Então, quando eu for trabalhar presencialmente, eu vou de ônibus. Se eu não for trabalhar presencialmente, eu faço home office. Então, se eu for trabalhar presencialmente, o resultado verdadeiro dessa sentença é, então eu vou de ônibus. Tá? E o resultado falso é, se não, faço home office. Deu para entender? Então, sempre que eu for trabalhar presencialmente, eu vou de ônibus. Ok? Quando eu não for trabalhar presencialmente, faço home office. A lógica é mais ou menos essa, tá, pessoal? Sei que o exemplo é um pouco tosco, mas eu acho que é mais para a gente tentar realmente entender isso como isso seria numa frase, por exemplo, tá? Ao invés da fórmula, né? Muito bem, pessoal. Vamos falar agora da estrutura dessa função. Tá? Então eu vou simular como se eu fosse já fazer a função C aqui nessa planilha, tá? Clicando aqui o igual. C. Aí ele já me dá todas as opções que tem C, né? Mas é a primeira opção aqui que a gente vai utilizar. Ele já até traz aqui um descritivo na lateral aqui, ó, dizendo o seguinte: verifica se uma condição foi satisfeita e retorna o valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Basicamente a frase que eu acabei de mostrar. Aqui eu posso dar 2 cliques em cima da função ou teclar aqui a tecla Tab. Tá? Então, qual que é a estrutura da fórmula? Tá? O C, ele já abre com parênteses. O que vai dentro desse parênteses? O teste lógico, tá? Que é exatamente o que eu quero testar, o que eu quero averiguar, avaliar para trazer aquele resultado, seja verdadeiro ou falso. Tá? Em seguida, o valor se verdadeiro e depois o valor se falso. É simples, tá? Não é muito complicado. Então aqui, pessoal, nessa primeira situação, né, na situação número 1, diz o quê? Se a média for maior ou igual a 7, então está aprovado. Tá? Nesse primeiro exemplo eu vou considerar só a média do período, tá? A média do aluno ali do período. Então o que eu vou fazer? Igual C, tecla Tab ou 2 cliques, tanto faz. Qual que é o meu teste lógico? O que eu quero testar para verificar se ele me traz o resultado verdadeiro ou falso? A média. Então, se a média ela está onde? Está aqui, ó, média, nessa coluna média. Então, se a média, que é a célula F6, se essa média ela for, qual que é o critério? Maior e igual. Então, se for sinal de maior e igual, tá? Tem um outro vídeo aí no canal que eu falo, né, das operações, os operadores matemáticos, lógicos, etc. Então eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês, depois qualquer dúvida vocês podem acessar lá que eu explico com mais detalhe. É um vídeo curto, bem rápido e simples, tá? Mas vamos lá. Então, se a célula F6, que é onde tem a média, for maior e igual a 7, 7 está onde? A média da faculdade aqui, ó, tá vendo? Ó? Então vou clicar aqui. Aqui, pessoal, como eu não quero que essa célula se mexa no momento que eu arrastar essa fórmula, porque eu vou arrastar, eu faço ela uma vez e vou arrastar para ela replicar nas demais linhas, ok? Eu utilizo a tecla F4. Tá vendo que ele ficou com o cifrão aqui? Ó? O cifrão o que é? Ele vai travar essa célula. Então ele vai travar tanto aqui a coluna E quanto a linha 3. Tá? Se eu quiser travar só a coluna, por exemplo, né, eu vou teclando F4 aqui que ele vai mudando. Ó, tá vendo? F4 travou os dois.
coluna e linha. Travou só linha, travou só coluna, destravou. Tá? Então aqui ele faz o travamento da célula. Eu não quero que essa célula se mova, porque a média é sempre 7. Ok? Então vamos lá. O meu teste lógico está pronto. Né? Ou seja, se a média for maior ou igual a 7, tá? O que eu quero que ele traz? Ponto e vírgula. Agora eu parto para a segunda etapa aqui, que é o valor se verdadeiro. O valor se verdadeiro, eu quero que ele esteja aprovado. Ok? Texto dentro de fórmulas e funções no Excel, ele tem que vir entre aspas, ok? Então abre aspas, aprovado, fecha aspas. E o meu valor se falso, mesma coisa, abre aspas, reprovado. Ok? Fecha aspas, fecha parênteses e vamos ver? Olha lá. Então vamos ver se o critério bateu, né? Primeiro, né, se a média for maior ou igual a 7, mostra aprovado, se não, me mostra reprovado. Tá? Então vamos lá. É maior ou igual a 7? É maior. Ok? Então ele está aprovado. Agora eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Eu posso vir aqui bem no cantinho inferior direito da célula, onde está esse quadrinho, tá vendo? Aí, quando ele formar essa cruzinha preta, eu dou 2 cliques. Ou seguro e arrasto, tanto faz. Ok? Vamos ver aqui os que estão reprovados. Ó, aqui, aprovado, né? Maior que 7, maior que 7. Aqui, ó, tudo menor que 7, ó, tá vendo? Ok? Então, tudo reprovado. Aqui, maior que 7, maior que 7. Maior ou igual a 7, né? Então é simples, tá vendo que não é nada tão complicado. Vamos ver a situação 2? Se a frequência for maior ou igual a 80%, então está aprovado. Tá? Esse é o critério na situação 2. Agora a gente vai considerar somente a frequência independente da nota. Ok? É a mesma coisa. Então é igual se a frequência for maior ou igual à frequência determinada pelo curso, né, pela faculdade, ok? F4 para travar. Então aqui eu quero que ele me mostre aprovado. Fecha aspas. Se não, abre aspas, reprovado. Fecha aspas. Ok? Então vamos ver. Arrasto. Vamos ver aqui, ó. 80%, tudo acima de 80% aprovado. Tem um aqui que está 53% reprovado. Tudo acima de 80% aprovado. E aqui é acima de menor, né, que 80% reprovado. Ok? Bom, agora, antes da gente prosseguir com o exemplo 3 aí que está no quadrinho abaixo, eu vou só explicar um pouco a função E, tá? Então vamos imaginar o seguinte, igual E. Verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tá? Então, o E, tá? Quando você dá o tab aqui, ó, ele vai abrindo vários testes lógicos aqui para você, tá vendo? Ó? Então vamos imaginar o seguinte, o E. Vamos imaginar que frequência, né, é maior e igual a 80%, ponto e vírgula. Vamos para o teste 2. Média é maior e igual a 7. Ok? Vamos pensar nisso. Ó. Vamos só manter dessa forma. O que o ele vai me trazer? Ele só vai me trazer se essa sentença, se isso que eu acabei de pedir para ele, se é verdadeiro ou falso. Ok? Então aqui, toda vez que a nota for maior ou igual a 80%, a frequência for maior ou igual a 80% e a média for maior ou igual a 7, ele vai me trazer verdadeiro, se não falso. Ó, vamos analisar essas sentenças que apareceram como falso aqui. Tá? Tem duas delas aqui que deu frequência superior a 80%. Ó, deu 90%, ele trouxe falso. Por quê? Tá? Porque para ser verdadeiro, os dois critérios têm que ser atendidos.
Tá? Eu quero o quê? Eu quero que a média seja maior ou igual a 7 e a frequência seja maior ou igual a 90. Se um dos dois não chegar nessa meta estipulada, vamos dizer assim, nessa média estabelecida, né, pela faculdade, tanto de frequência quanto de nota, vai ser falso o resultado, diferente do ou, tá? Que a gente vai ver logo mais. Então tá, isso aqui eu só queria exemplificar, tá? O E, então as duas condições que eu colocar, duas ou mais condições, elas têm que obedecer para ser verdadeiro, senão ele vai trazer o resultado falso. Se uma delas for falso, ele já vai trazer como falso. Tá? Então vou apagar aqui. Bom, pessoal, então na situação 13, o que a gente vai colocar? Se a média for maior e igual a 7, e a frequência for maior e igual a 80%, então está aprovado, ok? Como que a gente vai colocar isso? Tá? Eu vou iniciar com a função C e o meu teste lógico da função C vai ser a função E, que vai me estabelecer esses critérios da média e da frequência. Como assim, Emerson? Vamos lá. Igual C. Eu preciso primeiro determinar meu teste lógico. Qual que é o meu teste lógico? É a média maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 80. Ok? Só que como são dois critérios, né, são duas situações que eu quero testar, eu preciso de uma outra função, que é a função E. Então, dentro da minha função C, eu vou colocar essa função E. E aqui eu posso colocar os testes que eu quero realizar para determinar o resultado, se verdadeiro ou falso, da minha sentença, né, dos meus critérios, ok? Então vamos lá. Então, dentro do primeiro teste lógico aqui, é a média. A média ela tem que ser maior e igual a 7, ok? F4 aqui para travar. Ponto e vírgula. Qual que é o meu outro teste? A frequência. Então é a frequência. Ela tem que ser maior, igual à frequência estabelecida pela faculdade. Pronto. Feito o meu teste lógico. Tá? Então, meu teste lógico é a função E. Tá? No exemplo anterior, tá? Na situação 1 e 2, o meu teste lógico era o quê? Era o valor de uma determinada célula. Então, eu só clico na célula. Só que como eu tenho mais critérios para serem avaliados, então eu utilizo a função E dentro da função C para estabelecer o meu teste lógico. O que eu quero testar para determinar se verdadeiro ou falso, né, o resultado que eu quero apresentar. Ok? Então, ponto e vírgula. Se verdadeiro, eu quero que esteja aprovado. Ok. Se falso, reprovado. Não esquecer aqui das aspas, né? Reprovado. Fecha parênteses. Ok. Então vamos arrastar aqui a fórmula para baixo. Tá? Antes disso, pessoal, deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou destravar essas células aqui, que eu havia travado, só para vocês verem o que acontece. Né? Acho que é bom a gente mostrar as situações, porque no dia a dia vai acontecer. Aí vocês vão lembrar, puxa, teve aquela dica do Emerson de travar a célula e tal. Então vamos lá, se eu arrastar aqui, ó, sem travar a célula. Vamos ver. Ó, tá vendo que ele desceu aqui, ó? Ele sempre vai descendo uma célula, tá vendo, ó? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai descendo. Por isso, aí vai dar uns resultados aqui que você... Ah, tá, deu certo, bateu a fórmula, só que ele não está considerando os critérios, né? Então, por isso é importante a gente travar aqui com a tecla F4, né, as células de acordo com cada situação, né? Seja só a linha, só a coluna, enfim. Ok? Peraí que a fórmula estava com... acabei clicando com um errinho aqui, ó. Igual. Tá. Maior igual. Beleza. Vamos lá. Ótimo. Então vamos ver se bateu. Tá? Aqui, ó. Média e nota são maiores do que o estabelecido pela faculdade. Ok, aprovado. Aqui também, ó, 7,8, aqui 80% é igual. Ok, aprovado. Aqui 7,
Aqui 80, aprovado. Aqui 3,9 e 53%, perdão. Tá? Então aqui já está reprovado. Tá? Aqui também, né? Porque são as duas situações. Tá? Se uma dos dois critérios que eu estabeleci estiver fora, ele vai trazer o resultado reprovado. Ok? Então aqui, por mais que ele tenha frequência, ele não tem a nota. Tá? Então é reprovado. Ok? Aqui, ok, aprovado. Ó, tudo superior, né, ao estabelecido. É isso. Ok? Agora vamos falar da função OU. Tá? O mesmo exemplo é bem parecido com a função E. Tá? Mas o que ele vai considerar? Ele vai considerar um critério ou outro. Se um dos critérios que eu incluir nesse teste lógico atender, ele já me mostra verdadeiro. Ok? Então, por exemplo, igual ou. Ó, verifica se o argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Tá? Ou seja, eu quero média e frequência, né? Então vamos lá. Ou, ó, tá vendo que a estrutura é igualzinho do E? Você vai colocando aqui o que você quer testar, né? Os testes lógicos que você quer realizar. Tá? Então, ou a frequência é maior, igual, maior, igual a 80%, F4, ou a média é maior e igual a 7. F4 para travar. Ok? Fecha parênteses e Enter. Então ele só vai me retornar falso quando as duas situações, né, não corresponderem com o que eu quero. Tá vendo? Se uma delas corresponder, ótimo. Né? Se não, não. Tá? Então, ó, vamos ver essa aqui que deu falso. A nota é maior que 7? Não. A frequência é maior ou igual a 80%? Também não. Então aqui é falso mesmo. Tá? Nas outras, ó, vamos pegar essa daqui. A média ela é maior que 7, mas a nota, mas a frequência ela é maior ou igual a 80%. Né? Então é verdadeiro, porque eu quero uma situação ou outra. Se uma ou outra atender o critério, é verdadeiro. Se as duas, ou quantos critérios vocês colocarem, não atender, aí é falso. Tá? Agora vamos fazer isso, né, junto com a função C. É a mesma coisa da função E ali, pessoal, mas a estrutura que a gente vai usar é a mesma. Tá? Então aqui é igual C ou. Tá? Então fica C ou. No outro ficou C e, agora fica C ou. Então o meu teste lógico vai ser a função ou. Que eu quero colocar o quê? Eu quero colocar a frequência maior igual a 80%, ponto e vírgula, e a média maior igual a 7. F4, fecha parênteses. Tá? Então, meu teste lógico está pronto. Tá? Então, se a nota, né, for atingir a média da faculdade e a frequência atingir o determinado pela faculdade, né, ou, né, um ou outro, está aprovado. Se os dois, né, não atingirem, está reprovado. Então, se verdadeiro, aprovado. Se falso, reprovado. Ok? Fecha parênteses. Então vamos lá. Vamos arrastar aqui a fórmula. Ó, qual que deu reprovado? Só aquele que não atendeu os dois critérios. As outras sempre vai atender os dois ou um dos critérios, ok? Se tiverem dúvidas, deixem os comentários. Se tiver algum conteúdo que vocês queiram ver mais para frente, a gente também pode aí tá incluindo aí, pode incluir esse conteúdo aí para vocês. Tá? Se tiver alguma coisa que vocês tenham mais dificuldade, também fiquem à vontade de incluir nos comentários. Não esqueça de curtir, de dar o like, comentar bastante aí para fortalecer o canal. O canal está bem no comecinho ainda, mas eu espero que esses vídeos ajudem vocês no dia a dia, tá bom? Muito obrigado e tenham uma boa semana, pessoal!